Olá pessoal, sou o Paulo, popular Tico Tico, sou profissional de educação física e estamos em mais um papo sobre educação física. Hoje a gente vai falar sobre o jogo de damas, um jogo de tabuleiro que foi trabalhado com os estudantes do sexto ano lá em Omerê. Faz uns 15 dias que a gente vinha trabalhando e a gente finalizou essa semana com uma competição interna. O jogo de dama teve sua origem com os povos egípcios há mais de 3.000 anos. E na história, Platão também citou esses jogos, que também foi utilizado pelos romanos, que era chamado latrúnculo. O jogo de dama mundialmente é conhecido com um tabuleiro um pouquinho diferente do que esse que a gente conhece no Brasil, que a gente joga no Brasil, e que a própria internet oferece para nós. É um tabuleiro de 10 casas por 10 casas. Nosso tabuleiro aqui que a gente utiliza é de 64 casas, ou seja, 8 de altura por 8 de largura. A quantidade de peças também é diferente. No tabuleiro grande, eles são usados 20 peças de cada cor. No tabuleiro que a gente utiliza aqui, na nossa região, no Brasil, a gente utiliza 12 peças de cada cor. O objetivo do jogo de dama, então, é fazer a captura ou imobilizar o adversário, movimentando suas peças somente à frente e em diagonal, com exceção das damas quando elas são promovidas. O início do jogo se dá com a colocação das peças. As peças devem ser colocadas em uma extremidade do tabuleiro, cada cor, ou seja, as pretas de um lado e as brancas do outro, como é no jogo de xadrez. São colocadas todas as peças em casas de mesma cor, ou seja, somente nas casas pretas. Uma outra semelhança ou diferença para o jogo de xadrez é que no xadrez a primeira casa à sua direita tem que ser branca, e na dama a regra diz que a primeira casa à sua esquerda tem que ser preta. As peças se dá somente à frente, em diagonal, sendo que quando as peças chegam ao outro lado do tabuleiro, que elas não podem mais andar à frente, obviamente, elas são promovidas a damas, que é quando uma peça de outra cor é colocada embaixo da sua peça, para assim promover dama, e essa sim pode retornar para trás, mas em diagonal. E aí o jogo tem algumas variações no mundo, que elas podem dizer que a dama pode, em alguns casos em específico, andar lateralmente, mas nós ensinamos aos nossos estudantes em Omerê a só utilizarem as damas em diagonal. Capturas no jogo de dama acontecem quando na casa subjacente à peça do adversário estiver vaga. A captura se dá ao saltar a sua peça sobre a diagonal e pousar numa casa vaga vazia à frente da peça do adversário. Não sei se fui claro. Há também a chamada captura em cadeia, que é quando a sua peça pode capturar mais de uma peça em sequência, desde que esteja uma casa vaga entre uma peça e outra do adversário, podendo capturar 2, 3, até 4 peças. Mundialmente há algumas variações do jogo, além do tabuleiro que eu já falei que são de 100 casas, há também as variações do jogo chamado dama italiana, dama inglesa, dama russa e as damas turcas. Em 2007 foi desenvolvido um programa chamado Schnook, que foi tão aperfeiçoado, tão elaborado, que acabou se tornando imbatível. A partir do desenvolvimento desse software, desse programinha, chegou-se à conclusão que o jogo de damas é um jogo que tende a sempre se terminar empatado, quando nenhum jogador cometer algum equívoco. Em Omerê a gente trabalhou a dama de diversas formas, utilizando além do tabuleiro tradicional, semelhante com esse, utilizamos também alguns tabuleiros que os alunos confeccionaram, no folha A13 e retalhos DVA. Para finalizar, a gente utilizou o laboratório de informática, onde os estudantes puderam praticar um pouco nos computadores alguns jogos eletrônicos. Então, gente, após todas essas informações que a gente deu, de forma breve, a gente gostaria aqui de deixar um salve para o nosso amigo Henrique, que pediu para mim lembrar ele, nosso amigo Steve, que é um cara que é apaixonado por esporte, por jogos, e nosso amigo Gustavo Zardo. Forte abraço para vocês, galera. Obrigado por estarem acompanhando. Qualquer coisa, sabe, é só chamar que a gente está sempre aberto ao diálogo. Beleza? Forte abraço e excelente final de semana.